Bom, no que diz respeito à anagnórisis, ao reconhecimento, a poética é um texto central, né? Como eu tinha dito para vocês, Aristóteles é o primeiro, né, a inserir esse termo num tratado de poética, né? Então, reconhecimento surge como termo de poética a partir do tratado de Aristóteles. E, para nossa sorte, né, é um termo que, ao longo do tratado, não só será definido, né, a gente tem uma frase como assim, o reconhecimento é, né, e Aristóteles diz o que é, né, o que não acontece, como eu disse, para a catarse, não acontece para a hamartia, a falha trágica, né, hamartia, que é a falha trágica, né, e outros termos poéticos também, que têm uma fortuna crítica importante. Ele não só define, como ele também dedica todo um capítulo, né, e a poética, se não me falha a memória, tem assim 25, 26 capítulos, ele dedica um capítulo inteiro à classificação das diversas espécies de reconhecimento, né? Coisa que ele não faz com nenhum outro termo de poética. Quer dizer, nós temos ali um material, né, importante para investigar o termo e estabelecer o seu alcance em vista dessa poesia grega, né, do período arcaico e clássico, né? E isso eu acho muito importante, porque Aristóteles, antes de mais nada, né, o conhecimento aristotélico ele tem uma base empírica, né? Os biógrafos dele na antiguidade ressaltavam que ele era filho de bom, é um anacronismo, mas de um biólogo, de um cientista natural, né? Então, ele parte da observação e da descrição da matéria para depois, né, analisá-la, né, de uma forma mais geral, né? Então, todos os exemplos que Aristóteles dá, todos os conceitos que ele analisa na sua poética, ele vai ilustrar com exemplos da poesia grega do período arcaico e clássico, né? Então, embora ele seja posterior, obviamente ele é posterior, então ele não é normativo, né? Aristóteles só vai ser normativo para aqueles que quiseram ver na sua autoridade, né, a figura de um dita-regras, que ele foi por muito tempo, né, na literatura e principalmente para o teatro ocidental, né? Na verdade, a posição dele era a oposta. Ele olhava para a poesia do seu tempo e aquela que o antecedia, e, a partir dela, né, buscando descrevê-la, né, ele tirava conclusões de caráter geral, né? Então, o movimento dele é do texto para a teoria, né? E é justamente isso, né, que me interessa na escolha desse autor para discutir o reconhecimento. Por isso que eu deixo de lado as teorias modernas, né, e proponho a leitura da anagnórisis, do reconhecimento, pelos olhos de Aristóteles, né, porque a teorização dele é afeita a esse corpus, né, que me interessa examinar com vocês, né. Então, a gente vai passar para o exame do conceito de anagnórisis na poética. Eu vou passar para vocês uns handouts para que a gente possa selecionar alguma coisa e discutir.
Então, vocês vejam, eu fiz uma vasta seleção de passagens da poética, né, que tratam, direto ou indiretamente, do reconhecimento, né? Aqui a gente vai comentar algumas delas, né? E o restante depois vocês podem ler, né? E eventualmente, na próxima aula, discutir, se assim quiserem, pedir algum esclarecimento, tá certo? A edição da poética que eu uso é a edição do Cassel, e a tradução é do Eudoro de Souza, acho que está na bibliografia de vocês, né? Mas está aqui indicada também, né? Então, vejam, no primeiro excerto, né, no capítulo 6º da poética, esse também é uma particularidade, né? No capítulo 6º, o Aristóteles já vai falar de reconhecimentos, né? No entanto, a definição do que seja reconhecimento só surge no capítulo 11, né? O que a gente deduz disso? Que Aristóteles era bagunçado, que a redação dele era bagunçada, né? Isso é complicado, né? Sempre que eu vou dar uma prova, eu falo para os meus alunos, tem que ser que nem o Aristóteles sugere, né? Tem que ter começo, meio e fim as respostas. E isso na poética que o Aristóteles diz, ele ainda diz que é o começo? É aquilo que não requer nada antes dele para ser compreendido, né? O que é o fim? É aquilo que não requer nada depois dele para ser compreendido. Então, ao contrário, Aristóteles é irritantemente, né, lógico, né, nas suas exigências, né? Então, eu prefiro pensar que, em vez de denotar uma certa bagunça de redação ou de raciocínio, essa antecipação do conceito à sua definição implique no fato do público a que o tratado se destinava estar familiarizado com anagnórises, com reconhecimento, enquanto um termo técnico de poética, né? Isso significa que, muito provavelmente, antes de Aristóteles, esse termo já era reconhecido como um termo técnico de poética, né? A gente simplesmente não tem essa documentação, né? Nos falta essa documentação. Quem tratou, o que se dizia, né? Mas os poetas testemunham também em favor disso, e que Aristóteles já havia tratado do termo inúmeras vezes e os seus alunos estavam familiarizados, né? Não foi algo que ele cunhou, né? Era um termo já tradicional, né? Então, nesse excerto A, ele diz: os principais meios por que a tragédia move os ânimos também fazem parte do mito. Refiro-me a peripécias e reconhecimentos, né? Então, é um trecho que corrobora aquela minha afirmação de que, para Aristóteles, reconhecimentos são capazes de incitar o público à comoção, né? Então, mover os ânimos traduz o verbo psicagoreo, né? Mover os ânimos, né? Só uma observação: a palavra mito, que aparece aqui nesse excerto, é a palavra mitos, em grego, mesmo, né? Só que, no contexto da poética, mitos pode se referir tanto ao que nós comumente entendemos como mito, né? Uma narrativa de cunho tradicional, anônimo, etc., né? Mito, como também pode se referir a enredo, né? Fábula, né? Poética. E o Eudoro de Souza traduziu mito sempre por mito, né? E aqui, obviamente, o sentido seria o de fábula ou de enredo, né?
Então, peripécias e reconhecimentos fazem parte do enredo. São elementos, né, que compõem o enredo trágico, né, e que tem essa capacidade de comover. Né. Bom, vou pular o excerto B, vamos para o C, né, que trata justamente da definição. E vocês vão ver que aqui no excerto C, né, ele define em conjunto peripécia e reconhecimento. Como a gente viu no A, né, os dois conceitos já aparecem atrelados ali. Né? Então, para Aristóteles, né, peripécia e reconhecimento, que são duas partes da fábula trágica, né, eles são conceitos, né, associados. Né? Então, ele diz o seguinte, começando pela definição de peripécia, que também pode ser traduzido em português por reviravolta. Né? É uma tradução mais frequente, reviravolta. Peripécia é a mutação dos sucessos no contrário, efetuada do modo como dissemos. E essa inversão deve produzir-se, também o dissemos, verossímil e necessariamente. Assim, no Édipo, o mensageiro que viera no propósito de tranquilizar o rei e libertá-lo do terror que sentia nas suas relações com a mãe, descobrindo quem ele era, causou o efeito contrário. O reconhecimento, como indica o próprio significado da palavra, é a passagem do ignorar ao conhecer, que se faz para a amizade ou inimizade das personagens que estão destinadas para a dita ou para a desdita. Né? Bom, então, primeiro problema da definição de peripécia ou reviravolta, né? Então, o que é? Né? É a passagem dos acontecimentos, a transformação dos acontecimentos no seu oposto, no seu contrário. Né? Então, se a gente tiver em mente o enredo do Édipo Rei, isso fica muito claro. Né? Édipo é o rei de Tebas, ele tem poder, né? Poder de mando, ele é considerado um homem afortunado, né? Que teve todas as honrarias que a fortuna poderia lhe conceder. Né? E a partir do momento em que a sua identidade é revelada, né, tudo se transforma no oposto. Ele é visto como um homem mais infeliz de todos, mais amaldiçoado, né? Ele perde o seu poder de mando, né? Ele se torna um exilado. Né? Então, essa é a ideia da peripécia. Né? Como dissemos antes, na verdade, ele não diz, o Aristóteles. Né? Provavelmente é uma alusão a essa necessidade de tanto peripécias quanto reconhecimentos respeitarem, né, a trama das ações, que é algo que o Aristóteles sempre vai dizer, né, para tentar coibir o uso arbitrário desses recursos. Né? Então, eles devem surgir na medida em que o encadeamento lógico de causas e efeitos da trama requererem, né, o seu emprego, e não assim gratuitamente. Né? Daí essa ênfase também ao que é verossímil e necessário, né? Que são requisitos importantes para Aristóteles. Né? A arte deve almejar a verossimilhança, né? Esse aspecto de verdade, essa credibilidade, né? E deve atentar para o que é necessário. O que é o necessário?
não é? Uma causa tem que ter um determinado efeito, não é? O efeito não pode surgir sem a causa. Tem que haver um vínculo de necessidade bem estabelecido, né? E aí vocês vejam que o exemplo que ele dá é um exemplo tirado do Édipo Rei, né, da tragédia de Sófocles, que, para Aristóteles, é a tragédia grega paradigmática, né? Então, em diversos momentos do tratado, ele vai apontar o Édipo como a tragédia que traz a melhor solução ou exemplar de acordo com os vários parâmetros de análise que ele está propondo, né? Então, são duas tragédias que ele vai citar com mais frequência. Uma é o Édipo Rei e a outra é a Ifigênia em Tauris, do Eurípides, né? As duas chegaram até os dias de hoje, né? Do ponto de vista negativo, ele vai citar a Medeia, que para nós é bastante apreciada, mas que para ele nem tanto, né? E inúmeras outras citações de obras perdidas, ou que hoje a gente só conhece por fragmentos e que não tem um apelo tão grande para nós assim, né? Bom, então ele cita um exemplo do Édipo, né? E depois ele passa a definição de reconhecimento, que é um pouco tautológica, né? O reconhecimento é a passagem do ignorar para o conhecer, né? É tautológica, mas ao mesmo tempo é perturbadora, né? Porque quando você fala em reconhecer, e também no grego, esse prefixo aná, né? Imagina que algum conhecimento prévio haveria de existir, não é? Então, eu conheci e agora eu estou reconhecendo. É porque eu conheci que agora eu posso reconhecer, né? Mas o Aristóteles aqui parte da ideia de agnoia, né? Que é a ideia de ignorância mesmo, né? De desconhecimento, né? Então, mas, por outro lado, é uma ideia meio tautológica. O que ele acrescenta? Ele acrescenta que esse conhecimento que se estabelece, ele traz ou amizade ou a inimizade dos personagens que estão envolvidos nele, né? Então, pensamos lá sempre no caso do Édipo, né? Ele e a mãe, Jocasta, são marido e mulher, né? Ignora-se a verdadeira identidade de Édipo. Quer dizer, ele mesmo ignora, né? Para ele é Édipo, filho dos reis de Corinto, né? Quando a sua verdadeira identidade vem à tona, né? Então essa relação, né, ela se torna uma relação de inimizade. Não que haja ódio entre eles, né? Mas não é mais possível haver qualquer relação de cumplicidade, de afeto, de nada, né? Rompem-se todos os laços possíveis entre Jocasta e Édipo, né? Em outros casos, por exemplo, nessa tragédia que Aristóteles gosta tanto, que é a Ifigênia em Tauris, né? São dois irmãos, Ifigênia e Orestes. Orestes chega à ilha em que Ifigênia é sacerdotisa. Nessa ilha, o costume é sacrificar todo grego, todo estrangeiro que nela chega. Então, Ifigênia vai sacrificar Orestes, sem saber que se trata de seu irmão. Eles não se veem há muitos e muitos anos, né? Quando ela está prestes a matá-lo, a identidade dele vem à tona. E ela não mata. Então, havia uma relação de inimizade,
né, em que ela ameaçava a vida dele, mesmo que contra a vontade, né, mas que ela seria um instrumento da morte dele. Né, e depois, quando eles descobrem o vínculo que os unia, eles se tornam, né, amigos, a relação muda de natureza, estabelece-se uma cumplicidade e eles planejam juntos a fuga daquela ilha. Né? Então, o que o Aristóteles quer dizer é que o processo de reconhecimento ele não é neutro, né? Ele implica numa consequência para os personagens. Nenhum personagem sai igual de um processo de reconhecimento. Por isso, na poesia grega, o processo de reconhecimento ele sempre vai estar no âmago das relações familiares. Né? Não interessa aqui que eu estou, por exemplo, minha situação. Digamos, eu estou aqui, eu estou reconhecendo um de vocês que eu conheço de outro lugar. Ah, reconheci, né? Fulano que eu conheço de outro lugar. Né? Não importa, isso não é uma relação, né, banal. Né? O que importa para o conceito em termos de poética são esses reconhecimentos que estão no âmbito das relações familiares. Daí, muitos comentadores entenderem esse termo amizade, que em grego é filia, né, como parentesco. Né? Então, se reconhece o quê? Se reconhece um vínculo de parentesco. Né? Só é relevante se há um vínculo de parentesco entre esses personagens. Né? Então, essa é uma coisa que ele diz. Ninguém sai incólume desse processo. Né? Relações que eram de amizade podem se tornar hostis. Relações que eram de inimizade podem se tornar afáveis. Né? E ele ainda completa para personagens que estão destinadas para a dita ou para desdita, né? Para a felicidade, para a fortuna ou para o infortúnio, para a felicidade ou para a infelicidade. Né? Ou seja, essa mudança, essa passagem que implica o reconhecimento, também vai afetar a fortuna do personagem. Né? Ele pode, como Édipo, que era afortunado antes de se saber filho de Laio e de Jocasta, e que se tornou desafortunado depois. Ou esse Orestes, que era desafortunado, pois estava condenado a morrer naquela ilha a qual ele chegara, não é? E que depois que encontra a sua irmã, desaparecida há anos, e foge com ela, se torna afortunado. É uma tragédia que tem um final feliz. Não é? Então, existe isso, as tragédias que têm final feliz. Né? Então, é isso que é importante a gente registrar desse extrato. Né? D, extrato D. A mais bela de todas as formas de reconhecimento é a que se dá juntamente com a peripécia, ou justamente com a peripécia, como, por exemplo, no Édipo. E outras há ainda, pois com seres inanimados e casos acidentais também pode-se dar reconhecimento, do modo que ficou dito. E também constitui reconhecimento o haver ou não haver praticado uma ação. Mas é a primeira forma aquela que melhor corresponde à essência do mito e da ação, porque o reconhecimento com peripécia suscitará terror e piedade. E nós mostramos que a tragédia é a imitação de ações que despertam tais sentimentos. E demais, a boa ou má fortuna resultam naturalmente de tais ações. Tá? Então, está aqui. Quando ele fala a mais bela forma de reconhecimento, então a gente pensa, bom, então há várias formas. Né? Então, essa é a primeira deixa que ele nos dá. Há várias formas. Né? Depois ele vai listá-las, elencá-las, né? No capítulo 16. A melhor
é a que une peripécia e reconhecimento. E, novamente, o exemplo é o Édipo. Né? Então, as duas coisas ocorrem juntas. Né? São duas mudanças, duas passagens que vêm uma simultaneamente com a outra. No momento anterior, que eu pulei aqui, né, no excerto B, Aristóteles diz, bom, nem toda peça, nem toda tragédia, não é obrigatório que toda tragédia tenha reconhecimento ou tenha peripécia. Há tragédias que têm e tragédias que não têm. As que não têm são simples, as que têm são complexas, né, do ponto de vista da estruturação do enredo. Né. As que têm podem apresentar só peripécia ou só reconhecimento, ou os dois juntos. Tá? Então, não é uma necessidade que ocorra peripécia e reconhecimento em todas, ou que ocorra mesmo os dois juntos. Mas, para ele, o efeito da tragédia, né, que é suscitar essas emoções trágicas, terror e piedade, terror e compaixão, medo e compaixão, é potencializado quando os dois ocorrem juntos. Né? Bom, nem vou ler todo, mas me interessa esse começo aqui. Posto que o reconhecimento é reconhecimento de pessoas, né? Isso eu acho importante. Né? Então, na poética antiga, reconhecimento está circunscrito à percepção de uma personagem, da identidade de outra personagem, ou do vínculo que as une. Né? Na literatura moderna, né, você pode reconhecer um objeto, você pode reconhecer um corpo. Né? O reconhecimento é amplo, né? E está, sobretudo, ligado às tomadas de consciência. Né? Então, alguém, de repente, se reconhece. Né? Então, isso é chamado de reconhecimento. Mas, na poética antiga, aristotélica, reconhecimento descreve um processo, né, cognitivo entre dois personagens. Né? Então, isso eu acho importante marcar. Né? Então, ele diz que pode acontecer várias situações. Os dois personagens, ambos ignoram a identidade um do outro. Né? É um pouco o caso do Édipo, e o caso do Édipo é bem curioso, porque, na verdade, Jocasta é Jocasta, Édipo é Édipo. Ninguém está escondendo a identidade um do outro. Né? Se perguntar para qualquer um vai dizer, esse é o Édipo, essa é a Jocasta, eles têm uma história. Né? Mas existe algo oculto, uma informação oculta, que é o vínculo de parentesco entre eles. Né? Jocasta é mãe de Édipo, Édipo é filho de Jocasta. Né? Quando essa informação... Então, na verdade, os dois ignoram algo essencial a respeito da identidade um do outro. Os dois estão na ignorância, e os dois vão descobrir. Mas essa descoberta não será simultânea na tragédia. Jocasta descobre primeiro, né? Até porque o conhecimento dela é um pouco mais amplo que o do Édipo. Né? Édipo era um bebê, né? Quando foi abandonado à própria sorte. Né? Jocasta acompanhou todo esse processo, portanto, ela sabe mais do que ele, né? Assimétrico. E depois, Édipo descobre essa relação. Né? Ou lá no caso da Ifigênia, os dois ignoram. Ifigênia ignora que a estrangeira é seu irmão Orestes, Orestes ignora que a sacerdotisa é sua irmã Ifigênia. Né? Eles vão descobrir quase que simultaneamente, na verdade, consecutivamente, né? Porque um descobre, o outro descobre, a identidade um do outro. Né? Mas há situações em que um dos personagens sabe perfeitamente. É o caso de Odisseu na Odisseia. Odisseu se disfarça, mas ele, a sua identidade é clara,
para o leitor do poema e para ele próprio, né? Não é clara para as pessoas com as quais ele interage, né? Então, essas pessoas vão ter que identificá-lo, vão reconhecê-lo, né? Ou ele vai dar-se a reconhecer em algum momento, né? Então, pode ser, como diz Aristóteles, o reconhecimento pode ter mão dupla, né? Os dois reconhecem, os dois personagens, ou mão única, né? Só um precisa reconhecer, porque o outro, Odisseu não só sabe quem ele é, obviamente, né? Como ele sabe a identidade dos outros, né? Com quem ele lida, né? Bom, passemos agora ao excerto G, né? Então, G é um quadro sinótico que traz aqui que sistematiza, né, as espécies de reconhecimento que Aristóteles detalha nesse capítulo 16. Então, vejam, ele vai apontar a existência de 5 tipos ou espécies de reconhecimento. O primeiro é esse que se dá através de sinais, que ele considera menos artísticos, mais deficientes. Então, é uma escala valorativa, em que ele começa por aqueles que ele valoriza menos, por isso tem esse sinal negativo ali no 1 e no 2. O 3 é neutro, ele não fala nada a respeito dele. E o 4 e o 5 são superiores. Ele vai usar superlativos, não é, para identificá-los como superiores aos demais. Então, é uma escala valorativa ascendente, né? Então, começamos com essa através de sinais, né? Que tipo de sinais? Esses sinais podem ser congênitos, marcas de nascença, né? Por exemplo, na literatura moderna, o Harry Potter, né? Que tem se bem que dele não é de nascença, o dele é adquirida, a cicatriz dele, né? Mas alguma marca de nascimento, uma mancha de nascimento, né? O Aristóteles vai dar exemplos na antiguidade, por exemplo, você tem já nasce com uma marca de estrela, né? na testa, por exemplo, né? Uma marca de nascença, ou uma marca adquirida. A cicatriz do Odisseu, a cicatriz do Harry Potter, né? São marcas adquiridas e que identificam. Essas adquiridas podem ser corpóreas, cicatrizes, ou exteriores, objetos. Um colar, né? Uma roupa de um recém-nascido, né? Um anel, né? São os objetos mais tradicionalmente usados para identificação. Surge aqui a primeira divergência entre Aristóteles e os poetas antigos, né? Para Aristóteles, os sinais de reconhecimento são atecnotate, como está aí. Têm um caráter pouco técnico, né? Então, são inartísticos, são ineficientes, né? Porque eles têm um cunho arbitrário. Então, imaginem vocês um anel para identificar um recém-nascido. A mãe abandona a criança e junto põe um anel, né? A criança morre e o anel vai parar em outras mãos e depois esse anel é usado para um reconhecimento. Então, não é uma prova muito confiável essa dos objetos, né? E, por outro lado, essas marcas corpóreas, né, elas podem ser manipuladas a nível narrativo. O caso do Odisseu até é um caso bem interessante que a gente vai discutir, que hoje em dia para nós, né, para os leitores da Odisseia, Odisseu está intrinsecamente relacionado à sua cicatriz,
que Homero vai descrever numa longa digressão no canto 19 do poema. Mas até esse momento, no canto 19 do poema, quando ele vai ser pela primeira vez identificado pela cicatriz, ninguém nunca tinha ouvido falar daquela cicatriz. Quer dizer, Odisseu foi personagem na Ilíada toda e ninguém nunca falou dessa cicatriz, né? Passou 18 cantos da Odisseia, nos quais, em alguns deles, ele foi reconhecido, né, sem qualquer alusão a essa cicatriz, né? De repente, essa cicatriz entra na história, né? Então, a cicatriz pode ser vista, com um pouco de má vontade, como um desses recursos, né, arbitrários que o poeta se vale para... Né, como é que agora as pessoas vão acreditar que esse estrangeiro é Odisseu? Né? Porque tem a cicatriz. Né? Mas o que prova a cicatriz? Né? De onde veio essa cicatriz? Entendem? Então, ele desconfia. E essa desconfiança tem a ver, inclusive, com esse pendor lógico que eu disse que Aristóteles tem. Por exemplo, Aristóteles também tem, na sua retórica, ele dedica várias passagens a discutir a eficiência das provas apresentadas num tribunal, né? E, para ele, as provas materiais elas ficam num estágio, num nível inferior aos argumentos, porque os argumentos eles devem persuadir, não é, logicamente, enquanto que as provas materiais elas podem ser fraudadas, manipuladas, né? Então, é um pouco isso que a gente vê aqui. Então, para o Aristóteles, mas não para os poetas. Os poetas têm grande predileção, não é? E a maior parte dos reconhecimentos envolve sinais desse tipo. Não é? Por quê? Porque a poesia opera numa linguagem simbólica. E os sinais, de certa maneira, são símbolos. Não é? Então, a cicatriz é um símbolo de muita coisa, de dor, de sofrimento, de sobrevivência. A cicatriz nos diz alguma coisa sobre Odisseu. Por outro lado, o sinal ele tem uma participação na linguagem figurada. Ele tem uma relação com a metonímia. É como se fosse a parte pelo todo. Falar em cicatriz, que é uma parte, né, recupera um todo, que é esse indivíduo, Odisseu, com todas as suas complexidades. Né? Então, eu acho que é bem compreensível porque que os poetas e os leitores, e os espectadores, e os ouvintes apreciem esse recurso, enquanto que os filósofos, e Aristóteles, afinal de contas, é um filósofo, têm um pé atrás contra ele. Né? Mas, né, se vocês olharem aqui o excerto G1, né, vocês vão ver que, no finalzinho dele, começa assim, mas também, né, ele vai dizer, mas também desses sinais menos artísticos se pode fazer melhor ou pior uso. Assim, Ulisses, quer dizer Odisseu, né, foi reconhecido de uma maneira pela ama e de outra pelos porqueiros. As duas maneiras é pela cicatriz, entendeu? Mas o da ama é mais complexo, está associado a uma espécie de peripécia, né? E o dos porqueiros é uma coisa automática, como se a cicatriz é exibida como se ela fosse uma carteira de identidade, um passaporte. Sou eu, Odisseu, olha aqui a cicatriz. Né? No da ama, não, ele nem quer ser reconhecido, ela que nota a cicatriz e há toda a evocação da memória, como é que é essa cicatriz, de onde que ela veio, etc. Né? Na verdade, são esses sinais usados como meio de persuasão os menos artísticos. Portanto, em geral, todos os reconhecimentos congêneres. Melhores são os que resultam de uma peripécia, como o reconhecimento da cena do banho. Né? Então, apesar dele não gostar,
né, dele considerar inferiores, ele acha que, ainda assim, se pode fazer um uso melhor ou pior. Né? Em Homero mesmo, ele nota esse uso pior da cicatriz, o reconhecimento dos porqueiros, e outro melhor, o reconhecimento da ama, que é esse do canto 19. Né? E ele é melhor, a cena do banho, que ele está falando aqui, é esse reconhecimento da ama. Na verdade, não é uma cena do banho, é uma cena do lava-pés. Não é? A ama vai lavar os pés do herói, e é aí que ela vê a cicatriz. Não é? Uma cicatriz que está na perna. Né? É melhor porque coincide com uma peripécia, né, que ele já tinha dito anteriormente, que são os melhores, né, do melhor tipo. Né? Então, apesar dele não gostar nessa escala, né, ele abre uma exceção para dizer, olha, é possível dar um tratamento melhor para esse recurso. Depende o quê? Da competência dos poetas. Né? Tanto que na primeira linha aqui da citação, do G1, ele fala assim, é a menos artística, por incapacidade inventiva do poeta. Né? Quer dizer, os poetas simplesmente abusam do recurso, não elaboram o recurso. Né? Bom, segundo, são os reconhecimentos compostos pelo poeta. O que quer dizer isso? Todo reconhecimento é composto pelo poeta, porque todo reconhecimento está dentro da obra, né, que o poeta produz. É, na essência, um reconhecimento por sinais, em que os sinais não se materializam. Então, no primeiro caso dos sinais, né, digamos que a gente está vendo uma peça e o personagem vai ser reconhecido por um pedaço de tecido bordado, uma veste bordada, ou por um colar, né, etc. Esse personagem vai mostrar o colar. Né? O filho mostra o colar. E a mãe ou o pai dizem, nossa, é o colar que eu deixei com meu filho quando eu tive que abandoná-lo. Então, você é meu filho. Né? Então, você vê a prova.